Prezados irmãos, vamos mais uma vez participar desta reunião, como eu sempre tenho dito, com o objetivo primeiro no nosso espírito, de prestarmos sempre o nosso louvor, a nossa adoração e principalmente agradecimento ao nosso Deus e aos seus santos, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo. Santos que nesses dias acreditamos que têm travado uma batalha muito grande aqui na face da terra para ajudar a cada um de nós, do povo apostólico, a vencermos as lutas e as dificuldades. Portanto, este momento é um momento próprio, é um momento oportuno que nós temos de agradecer a Deus, prestarmos a Ele o nosso louvor e, é claro, também suplicar mais bênçãos, mais força, mais entendimento e mais sabedoria para a nossa vida. Então vamos participar, irmãos, com esse objetivo, tendo em nosso coração a plena confiança e a certeza que se os nossos pedidos forem justos, então com certeza Deus Ele irá atender as nossas orações e as nossas preces. Eu convido que, por gentileza, os que estão assentados se coloquem em pé. Vamos fazer uma oração, dando assim início à nossa reunião. Todos em sentido de oração, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nós, os Teus filhos, aqui estamos e viemos com o objetivo primeiro no nosso espírito de mais uma vez agradecer ao Senhor, honrar, glorificar o Teu Santíssimo Nome, como também ao Teu Divino Espírito Santo, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido nesses dias presentes, e principalmente por ter eleito a nós como povo do Reino dos Céus aqui na face da terra. Honramos, glorificamos também ao Senhor Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. Santa Vó Rosa bendita, e para mais esta reunião, pedimos a Tua presença, pedimos a presença dos Teus santos e anjos, pedimos a unção preciosa do Divino Espírito Santo do nosso Deus, para cada um de nós, para que ao sairmos desta reunião, possamos sair realmente alimentados, fortalecidos, para desta forma vencermos mais uma semana, e no próximo final de semana estarmos aqui reunidos, para juntos agradecer ao Senhor, e também prestarmos a Jesus, o nosso Mestre, a nossa adoração, a nossa glorificação, pela passagem de mais um seu aniversário. Santa Vó Rosa bendita, abençoe todo o transcorrer desta reunião, abençoe também aqueles nossos irmãos que estão a caminho da mesma, e aqueles que por motivo justo, aqui hoje não puderam estar, que a Tua bênção, a Tua graça, também permaneça com cada um deles. E por tudo, crendo que a Senhora já está recebendo o nosso louvor, também já enviou os Teus santos e anjos para aqui estar conosco, nós, os Teus filhos, Te agradecemos e declaramos, portanto, iniciada a nossa reunião. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Amém? Quem tem seus lugares poderão se sentar. E a seguir cantaremos um hino do nosso cenário, de número 203, Com Todo o Meu Amor.
seguir, nós iremos ouvir agora, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado Natal é o Grande Dia.
nesta festa, neste dia. É o Natal de Jesus Cristo. Sim, com muita alegria. Sim, louvamos com amor nossa Mãe Celestial. Sim, com todo o nosso amor. Sim, com grande alegria. Neste dia glorioso, nós queremos exaltar a nossa Santa Formosa, que faz tudo para nos salvar. Guarda e protege nossa vida e para o céu vai nos levar. É o dia de Natal. Sim, queremos exaltar nossa Santa Avó querida. Sim, faz tudo pra salvar. Sim, com todo o seu amor. Sim, no céu vamos morar. Data Triunfal é o próximo hino que nós iremos ouvir, apresentado pelo coral. Thank
nossa Santa Forrosa e nossa Mãe Virgem Maria. Irmãos, eu vou ler mais uma vez o pedido de ofertas contido em nosso boletim. Sei que os irmãos têm sempre ouvido a cada reunião, principalmente este pedido já foi lido ontem, porém se faz necessário porque nas nossas mãos foi entregue uma obra a ser realizada. E eu sempre digo que a nossa obra, ela é dividida em duas partes. Então, tem a parte espiritual e a parte material. A parte espiritual, ela está ligada à nossa obediência, à nossa consagração, às nossas boas obras e também o bem servir a esta igreja, principalmente através do nosso ministério. E existe, irmãos, a parte material, que também se faz muito necessária, porque sem esta parte material, nós não conseguiremos realizar a parte espiritual, que é através das nossas ofertas, através das nossas contribuições, que os nossos irmãos hoje, os conselheiros, eles têm tido condições de dar andamento a esta obra, principalmente através do programa Hora Milagrosa, através de envio de pastores e pregadores e tanto outros gastos, tanto outros custos que temos na obra desta Santa Igreja Apostólica. Por isso que eu sempre digo, irmãos, que é muito importante nós ouvirmos esses apelos e principalmente os esclarecimentos, porque tem por objetivo trazer a cada um de nós entendimento e principalmente sensibilizar o nosso coração a estendermos as nossas mãos e ofertarmos para o sustento e a manutenção da obra da nossa igreja. Então, diz aqui o pedido do boletim. Prezados irmãos, pedimos a compreensão e boa vontade de todos para que nos ajudem financeiramente a levarmos avante a obra que a nossa igreja vem realizando com tanto esforço e sacrifício. Se assim nos dirigimos a todos, é porque a luta é grande e as despesas de manutenção da nossa obra são elevadas. Estamos nos aproximando do final deste ano, com grandes vitórias alcançadas pelas bênçãos dos céus e inúmeras obras para o crescimento da nossa igreja. Investimos em adequações, reformas e construções de diversas congregações, e aperfeiçoamento dos nossos trabalhos administrativos. Para o próximo ano, temos ainda muitas congregações que precisarão de reformas, outras que já compraram terreno e estão prestes a iniciar suas construções. Tudo isso faz parte de um planejamento do Conselho em relação ao fluxo de caixa da igreja. Por isso, pedimos paciência e compreensão, pois, se todos quiserem fazer reforma e construção ao mesmo tempo, será impossível realizarmos a obra. Precisaremos investir também em expansão dos programas A Hora Milagrosa e em novas congregações, aqui no Brasil e no exterior. Contudo, precisamos muito de suas ofertas neste final de ano,
pois as nossas despesas aumentam muito e teremos obrigações trabalhistas a serem cumpridas além das habituais. Temos também diversas obras, despesas, as quais não podemos evitar, pois são compulsórias ou indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso da nossa igreja. Estamos nos aproximando das festas de Natal e confraternização em nossa sede e em todas as congregações que puderem realizar, quando estaremos unidos pelo mesmo propósito de louvarmos a Deus e aos seus santos por este ano que passamos e esperamos um novo ano de grandes realizações e muitas almas salvas para o nosso Deus. Por isso, apelamos ao seu coração para nos ajudarem com seus dízimos e suas ofertas especiais, e cantaremos esta grande vitória da nossa igreja e do reino dos céus. Alguns irmãos estão direcionando as suas ofertas somente para a construção e reforma, deixando de contribuir para a tesouraria da igreja. Lembramos a esses irmãos que as despesas gerais são as maiores e não deixaram de existir, e isto está comprometendo o fluxo financeiro de nossa igreja. Por isso pedimos de coração que nos ajudem para que todas as atividades da nossa igreja possam ser realizadas e assim venceremos mais um ano cantando vitórias por esta obra maravilhosa. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades em todo o seu trabalho, no lar e na família, e tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Recebam os nossos votos de um Feliz Natal, com muita paz, alegria e muitas felicidades, e um próspero ano novo para toda a família apostólica. Fica aí, irmãos, em cada coração, este apelo, também estes esclarecimentos, e que cada um procure, então, nesta oportunidade, mais uma vez, fazer as suas ofertas para a manutenção da obra da nossa igreja. Eu vou agora fazer uma oração, consagrando as nossas contribuições, e após a minha oração, todos então poderão contribuir. Santa Avó Rosa bendita, neste momento, nós, os teus filhos, mais uma vez, ao ouvirmos este pedido, este apelo, publicado em mais este boletim, iremos, portanto, estender as nossas mãos e ofertar para o sustento e a manutenção da obra desta igreja. Santa Avó Rosa bendita, receba essas nossas contribuições, as quais consagramos ao reino dos céus para o crescimento, para o desenvolvimento da obra apostólica aqui na face da terra. Pedimos também a tua bênção, a tua graça, a bênção do Santo Irmão Aldo para a nossa vida, para que nós tenhamos sempre um meio de ajudar a tua Santa Igreja. E por tudo, Santa Avó Rosa bendita, por mais esta oportunidade de contribuirmos em favor da obra desta igreja e também pelas bênçãos que cremos que está nos concedendo, nós, os teus filhos, te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as nossas contribuições. Irmãos, eu faço aqui a leitura de um aviso contido em nosso boletim, onde diz assim: a data do Natal. A Igreja Apostólica comemora o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro, pois foi o próprio Jesus que revelou a Santa Avó Rosa para a direção da igreja, ao bispo e à missionária, que ele nasceu nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, e que deveríamos fazer uma reunião especial festiva, iniciada no final do dia 24, se estendendo até os primeiros minutos do dia 25 de dezembro. Fomos ensinados que, nos primeiros minutos do dia 25, deveríamos estar em oração, agradecendo por esta grande dádiva de Deus, o nascimento do seu Filho amado como homem, o nosso Salvador, dando graças, gratidão e adoração a Ele, Deus. Após esta oração, cantamos todos juntos o hino Noite de Paz, em louvor e glorificação ao nosso Salvador Jesus. Após o cântico deste hino, com muito respeito, consideração e fraternidade, nos cumprimentamos, desejando Feliz Natal. Somente para o conhecimento dos irmãos, existem estudos fundamentados,
em escritos da época, mostrando que foi no mês de setembro que Zacarias e Isabel receberam a notícia pelo anjo que teria um filho. 6 meses depois é relatado o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, que seria mãe do Filho de Deus. A Virgem Maria vai ao encontro de sua prima Isabel e a encontra no 6º mês gestacional, em 24 de julho. 3 meses depois nasceu São João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Finalmente, 6 meses depois, a Virgem Maria dá à luz ao menino Jesus, no dia 25 de dezembro, em Belém. Então fica aí, irmãos, esses esclarecimentos para o conhecimento de todos. Prosseguindo a nossa reunião, nós iremos ouvir agora um hino. Esse hino será apresentado em solo e tem o título Louvor a Jesus. Será acompanhado com violão.
A seguir ouviremos pelo coral o hino intitulado Ano de Vitória.
Irmãos, como eu havia prometido ontem, hoje eu vou ler aqui a outra parte da mensagem a respeito do Natal, onde diz assim: jamais houve e nem haverá uma noite tão linda como aquela em que Jesus nasceu. Foi uma noite de paz, uma noite de amor e de grande esperança para os homens de boa vontade. A natureza parecia estar em júbilo enquanto, dentro da pequena estrebaria, um santo casal contemplava o filho recém-nascido. Ela, a Santíssima Virgem Maria, Mãe das Mães, criatura perfeita, na qual o Criador depositou toda a graça, e ao seu lado encontrava-se São José, esposo sincero, varão justo, cujo amor a Deus, integridade e sabedoria o tornam digno de tão nobre esposa. E a criança que ambos contemplavam é o próprio Deus, que assume nossa natureza para dar a maior prova possível do seu amor à humanidade que ele mesmo criou. Jesus, nosso amado Mestre, veio ao mundo trazer a oportunidade da criatura humana se regenerar, se transformar e alcançar a vida eterna. Por isso, podemos afirmar que o Filho de Deus tornou-se homem para dar exemplo e possibilitar que os homens bons, humildes e sinceros se tornem filhos de Deus, confirmando o que São João deixou registrado: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Os pastores que, após o aviso dos anjos, foram em direção à estrebaria e lá encontraram o Rei e Senhor deitados sobre palhas, admirados pela grandeza desta cena, que também contemplavam com os olhos da fé, adoraram ao menino Deus. Que dádiva extraordinária receberam, sendo os primeiros a contemplarem o Criador dos céus e da terra, feito homem, envolto em faixas numa manjedoura. Da mesma forma, os reis do Oriente, que aguardavam ansiosos a chegada do Messias, perceberam a estrela guia e foram ao encontro do menino Deus e o adoraram, e ainda cooperaram com seus presentes para a subsistência da Sagrada Família. Hoje, após mais de 2000 anos, relembramos esta história tão linda, que emociona o nosso coração e nos faz adorar ainda mais o nosso Salvador Jesus, com a mesma alegria e gratidão aos céus que tiveram os pastores de Belém e os 3 reis magos do Oriente, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus por todos nós, em permitir que o seu Filho amado, que vivia com ele na eternidade, viesse a esta terra como homem, a fim de salvar os homens através da sua palavra, do seu exemplo e do seu sacrifício. Porém, temos muito mais a comemorar, pois Jesus voltou em nossos dias para nos dar uma nova oportunidade e fazer cumprir as suas promessas, preparando um povo, a Igreja Apostólica, e neste povo formando o Espírito Consolador, a nossa querida e santa Avó Rosa, coroando-a como Rainha dos Céus, ao lado de sua Santa Mãe, e formando o pastor por excelência deste rebanho, o nosso santo irmão Aldo, para guiar e amparar este povo. Portanto, afirmamos que a vida preciosa da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo e desta Igreja Apostólica são frutos do Natal de Jesus. Portanto, são presentes de Deus para seus filhos nesta terra, nestes dias. Povo apostólico, comemoremos mais um Natal de Jesus na mais perfeita união entre todos, com fraterno amor,
consideração e respeito de uns para com os outros, para que a paz, a justiça e o verdadeiro amor permaneçam em todos os corações e possamos dar glórias a Deus nas alturas, glória a Jesus Salvador, glória à Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por mais um santo, feliz e glorioso Natal. Então está aí, irmãos, mais esta mensagem, e é por isso que eu disse ontem que nós precisamos, a cada Natal, renovar, irmãos, o nosso espírito natalino. Irmãos, nas Escrituras, lá no livro do Apocalipse, existe um registro do amado apóstolo São João. Ele foi quem escreveu o livro do Apocalipse através de revelações, e ele também recebeu muitas visões, as quais ele deixou registrado ali neste livro. Irmãos, e lá existe uma afirmação de Jesus, que o apóstolo deixou registrado, onde Jesus disse assim: eu conheço as suas obras, conheço as suas lutas, conheço a sua perseverança, sei que tem lutado contra os falsos, e assim por diante. Porém, Jesus, ele termina esta afirmação dizendo: porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, observe, irmãos, que Jesus, ele deixou bem claro, que não basta a nós somente virmos à igreja, não basta a nós somente comemorarmos o Natal, não basta a nós somente sermos obedientes à doutrina, à disciplina apostólica, não. Temos, irmãos, que ir em busca deste primeiro amor. Por isso que eu disse ontem que a essência do Natal, aos poucos, no transcorrer do ano, irmãos, vai sumindo do coração das criaturas. Aí no mundo já sumiu. Agora, nós como povo apostólico, precisamos lutar para que essa essência, para que este verdadeiro significado do Natal não seja extinto do nosso coração, do nosso espírito. E para isso, irmãos, nós precisamos buscar o espiritual. Por isso que ontem eu ainda afirmei que hoje no mundo existem muitas pessoas, irmãos, desiludidas da vida. Por quê? Porque o mundo se tornou muito materializado. As pessoas vão muito em busca do material e se esquecem do espiritual, se esquecem de buscar a Deus na sua vida. Irmãos, certa vez eu conversei com um psicólogo, procurei recurso psicólogo, irmãos, e ele me afirmou o seguinte, ele falou: olha, toda pessoa precisa ir em busca de um objetivo na vida. Ele ainda falou: é por isso que entre as pessoas de muito poder aquisitivo aí no mundo, ocorre muitas vezes suicídio. Ele disse, porque às vezes a pessoa do mundo, as pessoas que têm muito poder aquisitivo, muito dinheiro, eles já têm tudo, eles já alcançaram tudo na vida, chega a um ponto que eles têm tudo, e a vida para eles se torna vazia. Aí ele me disse, por isso que a gente precisa sempre ir em busca de um determinado objetivo. Ele ainda citou um exemplo, ele diz, às vezes, nós precisamos ir em busca de comprar um novo carro, aí ir em busca de adquirirmos uma casa própria. Então tudo isso nós precisamos ir em busca para que a nossa vida e principalmente o nosso pensamento seja ocupado diariamente com algo. Irmãos, eu concordei com ele, só que eu fui e analisei mais a fundo, porque isso também, irmãos, é um grande perigo, né? Porque pode uma pessoa seguir esta linha de raciocínio e, como eu disse, se tornar materialista, porque a pessoa vai sempre em busca de um objetivo material, alcançando aquele objetivo, ele busca outro, para que a sua vida, para que o seu pensamento esteja sempre ocupado por algo nesta vida. E existem aqueles que, não alcançando o seu objetivo material, irmãos, se decepciona, e aí o que se torna ainda pior para a vida de uma pessoa. Então, irmãos, eu cheguei na seguinte conclusão: nós precisamos, quando digo nós, como povo apostólico, precisamos ir em busca, sempre, irmãos, de um objetivo espiritual.
E isso nós temos de sobra na nossa vida, na obra desta igreja apostólica. Então nós precisamos sempre buscar na nossa vida objetivos e metas espirituais, as quais, irmãos, se nós buscar, nós iremos alcançar, através da ajuda, através da participação do reino dos céus na nossa vida, através da ajuda da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria. E se porventura nós não alcançarmos esse objetivo espiritual, nós nunca iremos nos decepcionar, porque nós estaremos sempre lutando para alcançarmos esse objetivo na nossa vida. E por que eu digo isso, irmãos? Porque através da história do Natal, e principalmente das mensagens que nós recebemos, principalmente por ocasião do Natal, então nós temos muito objetivo a buscar na obra desta Santa Igreja. E eu poderia citar aqui para os irmãos um desse objetivo, a união, que é a principal causa, ou deve ser a principal causa na nossa vida, que nós precisamos lutar. Tanto é verdade que nós, através da nossa doutrina, nós temos aprendido que o principal objetivo de Jesus ter enviado a Santa Avó Rosa como outro Consolador, é exatamente para promover a união na vida de um povo. Então nós precisamos, irmãos, ir em busca desse objetivo na nossa vida, buscar esta verdadeira união. E o que não é fácil, porque eu me lembro que a missionária mesma, ela afirmou que o que mais Jesus lutou na sua época, no seu tempo, foi a busca dessa verdadeira união entre o seu povo. E ela disse: Jesus subiu aos céus e não conseguiu ver esta verdadeira união sendo concretizada no meio do seu povo. E aí ela disse, da mesma forma a Santa Avó Rosa. Santa Avó Rosa muito lutou, muito batalhou para promover esta união. E hoje, irmãos, nos nossos dias, nós podemos ver que o nosso santo irmão Aldo também, após ter assumido a responsabilidade à frente da obra desta igreja, ele também muito lutou em busca desta verdadeira união entre o povo apostólico. E temos percebido que também ele não conseguiu, e não é juízo. Eu não vou ficar aqui, irmãos, citando, mas nós sabemos, temos conhecimento, irmãos, de fatos que ocorrem na obra da nossa igreja. Não estou dizendo aqui na congregação de Caçapava, mas em muitas outras congregações, irmãos, nós temos tomado conhecimento de fatos que comprovam que o povo apostólico ainda não alcançou esta verdadeira união. Então, eis aí um objetivo que nós precisamos ir em busca, que nós precisamos lutar, buscar esta verdadeira união. E quando, irmãos, nós falamos em união, nós não estamos falando que os irmãos apostólicos precisam e devem sair de mão dadas, abraçando um, abraçando o outro. Não, a verdadeira união não é essa. A verdadeira união não é estarmos nas casas dos nossos irmãos promovendo encontro, não. A união começa, irmãos, através da obediência à doutrina e à disciplina apostólica, porque isso é um parâmetro que nos dá a nossa vida para termos como base se estamos realmente unidos. Irmãos, e o segundo passo é sermos tolerantes. Ainda há pouco tempo nós recebemos uma mensagem falando a respeito da tolerância. Então nós precisamos, irmãos, tolerarmos uns aos outros. Eu me lembro que a missionária, certa vez, ela falando a respeito deste assunto, ela disse que nós precisamos tolerar os nossos irmãos assim como eles são. Porque ela ainda citou um exemplo, ela ainda fez num tom de brincadeira, ela falou, porque nem todos são iguais, nem na aparência física. Ela disse, uns são mais bonitos, outros são mais feios. Mas ela disse, mas precisamos conviver com todos, não é isso? Então, irmãos, isso se dá também, às vezes, no aspecto, às vezes, do comportamento, do temperamento dos nossos irmãos, das pessoas que nos cercam. Então, nem todos são iguais a nós, e nem poderia, porque imagina os irmãos se nós fôssemos todos iguais. Esta é a sabedoria de Deus. Então, temos as nossas diferenças, tanto física, como no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de tratar o nosso próximo, nosso irmão.
Então nós precisamos, irmãos, lutar para promovermos isso na nossa vida. Irmãos, e isto deve iniciar lá no nosso lar. Porque se nós não conseguirmos vivermos unidos, nem dentro do nosso lar, o esposo com a esposa, ou vice-versa, ou os filhos com os pais, ou os pais com os filhos, se não conseguirmos esta união lá na nossa casa, dentro do nosso lar, muito menos com pessoas estranhas, ou pessoas que não faz parte do nosso convívio familiar. Então nós precisamos ir em busca disso, e isso, irmãos, requer da nossa parte muita persistência, muita luta, muita sabedoria. Jesus, certa vez, ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos prejudicam. E Jesus, ele disse, por quê? Porque amar aqueles que nos fazem o bem, isso é muito fácil, ele disse, até os pecadores fazem isso. Irmãos, e isto é uma realidade. Eu ainda, esta semana, eu estava conversando com um colega de ministério, um pastor, e ele citou um exemplo muito pertinente, que cabe a nós meditarmos, principalmente nesta ocasião. Ele diz o seguinte, ele falou assim, que as lutas que vêm na nossa vida, elas vêm para nos tornar mais perfeitos. Por quê? Imagina os irmãos se nós não tivéssemos lutas, não teríamos também vitórias. E ele ainda citou um exemplo do jogo. Ele falou, por exemplo, sabemos que o jogo, principalmente o jogo de futebol, ele não é de Deus. E o apostólico não pode, assistir o jogo, não pode ficar seguindo o jogo aí no mundo. Ele falou, mas existem pessoas na igreja que nunca deu crédito para jogo. Então existe apostólico que nunca foi atrás de jogo, nunca gostou de jogo. Mas existe aquele que sempre gostou. Aí ele disse, agora, se esse apostólico que nunca gostou de jogo, ele lutar para deixar desse sentimento, então é uma vitória que ele está ganhando. Quanto aquele outro que nunca gostou, nunca fez conta de jogo, para ele não é vitória, porque ele nunca gostou mesmo. Irmãos, e isso é uma realidade. Existe nas Escrituras uma parábola que Jesus diz o seguinte, existia um senhor que era dono de uma grande vinha, e ele tinha 2 filhos, e num determinado dia, então ele chamou seus filhos para ajudá-lo na colheita daquela vinha. Ele chamou o primeiro, e aquele primeiro prontamente se prontificou em ajudar o seu pai naquela colheita. O segundo não, o segundo falou, olha pai, eu tenho meus compromissos, eu tenho as minhas coisas para cuidar, e portanto eu não poderei te ajudar na colheita. Acontece que aquele segundo filho, que disse que tinha algo particular para cuidar, ele foi até lá na frente e depois analisou e resolveu, voltou e disse, pai, eu vou ajudar o senhor na colheita. E Jesus então faz uma pergunta, qual desses 2 foi o que mais cumpriu a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Então Jesus disse, é o segundo, porque ele tinha suas coisas para cuidar, ele tinha outros interesses, mas ele analisou, ele pensou, não, eu vou voltar e vou ajudar o meu pai na colheita da vinha. Então isso muitas vezes se dá na nossa vida. Então nós não podemos tomar como base na nossa vida a obediência de algo que nós temos facilidade para vencer, mas nós precisamos tomar como base para uma verdadeira vitória algo que nós temos dificuldade. E é aquilo que eu disse, muitas vezes em busca da verdadeira união, da verdadeira boa convivência, não com pessoas que nos agradam, mas nós precisamos vencer isto com pessoas que muitas vezes não nos agrada, às vezes faz algo que não nos agrada, às vezes são pessoas que não traz para nós, às vezes, muita graça, vamos dizer assim, mas nós precisamos lutar, como eu disse, não que vamos sair abraçados, vamos sair, não é isso, porque nós também temos o nosso direito, às vezes, irmãos, na igreja, nós temos o nosso direito de promovermos uma amizade mais chegada com um do que com o outro, isso não é pecado, mas a boa convivência, a verdadeira união, precisa se dar, precisa ocorrer com todos, e volto a afirmar, irmãos, isto deve ter início lá na nossa casa,
lá com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Porque se nós não conseguirmos isso lá, irmãos, muito menos na igreja, muito menos na sociedade ou no nosso trabalho. Então observe, irmãos, que isto deve ser um ponto, deve ser um objetivo que nós precisamos ir em busca. Então, por isso que eu disse, e no Natal, Jesus espera isso, a Santa Vó Rosa espera isso, Deus espera isso de cada um de nós, que nós lutemos para ir em busca, irmãos, desta boa convivência, desta verdadeira união, como irmãos, como povo apostólico, como família, em qualquer lugar onde que esteja um apostólico, este apostólico tem o dever, tem a obrigação de promover esta verdadeira união, promover a paz. Então, irmãos, lembre consigo, a luta, às vezes ela vem para nos dar vitória, não é isso? Então, é aquilo que eu afirmei, às vezes a pessoa tem um vício na sua vida, então a pessoa tem que lutar contra aquilo, a pessoa não pode cruzar os seus braços, tem que lutar, porque se a pessoa consegue vencer este vício, é uma grande vitória, irmãos, é algo que ele adquiriu diante de Deus para a sua vida. A mesma coisa, irmãos, se dá às vezes com um mau sentimento que existe dentro de nós. Então nós precisamos lutar, ir em busca de vencer este mau sentimento, porque se nós conseguimos, então isso, irmãos, é uma vitória que nós estamos tendo, e Deus, Ele é sabedor disso, porque Deus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles conhecem a nossa vida, e eles sabem qual é a nossa fraqueza, então nós precisamos lutar contra as nossas fraquezas, porque se nós apresentarmos a Deus somente aquilo que nós temos facilidade, como eu disse, não existe aí, irmãos, mérito, não é isso? Porque a pessoa só tem vitória quando enfrenta uma luta, se nós não temos lutas a enfrentar, então também não teremos vitórias, e quem não tem vitória, não tem recompensa, então nós precisamos lutar contra o nosso mau gênio, contra os nossos maus sentimentos, para que desta forma vençamos estas lutas, e aí sim, tenhamos a recompensa por termos vencido todas estas coisas que atrapalham a nossa comunhão, a nossa boa convivência como povo apostólico, como povo de Deus aqui na face da terra. Então, irmãos, façam assim, vamos em busca destas conquistas espirituais na nossa vida. Como eu sempre tenho dito, nós, irmãos, temos que fazer na nossa vida, irmãos, se for possível, uma lista, vamos marcar lá, o que eu preciso deixar este ano, então vamos lutar, para que no próximo Natal, eu chegue diante de Jesus, diante da Santa Vó Rosa, diante do Santo Irmão Aldo, e possa então dizer, Jesus bendito, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, o ano passado eu tinha esse sentimento, eu tinha este vício, eu tinha este mau costume, hoje apresento ao Senhor o meu coração puro, livre desse sentimento, livre desse vício, livre dessa coisa que me atrapalhava, vamos dizer assim. E se nós fizermos assim, então a cada Natal, nós iremos deixando algo para trás, e iremos purificando, iremos, vamos dizer assim, irmãos, nos aproximando mais da perfeição exigida por Deus, pela Santa Vó Rosa e pelo nosso Santo Irmão Aldo aqui na terra, porque se nós, como eu ainda afirmei ontem, se nós ainda estamos vivendo aqui na face da terra, é porque Deus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles ainda esperam algo na nossa vida, ou que nós ainda melhoramos a nossa vida, tiramos certo sentimento, ou espera obras da nossa vida, o nosso trabalho, não é isso? Alguma realização que ainda nós precisamos fazer na obra de Deus aqui na face da terra. Então nós precisamos refletir em tudo isso, e nós temos condições de olharmos para nós e vermos, será que a Santa Vó Rosa, será que Deus está mantendo ainda a minha vida aqui na face da terra, porque eu tenho algo a melhorar, ou porque eles esperam ainda muito trabalho, muita ajuda da minha parte, para a obra do Consolador? Então nós precisamos olhar, precisamos avaliar isso, né? Então, se nós olharmos e vermos que temos ainda sentimentos que não são bons, então nós precisamos ir aparando isso, e tirando isso da nossa vida. E se vermos que ainda temos condições de ajudar também na obra da nossa igreja, então vamos lutar, vamos em busca de ajudar mais, trabalhar mais em favor
da obra da nossa igreja, porque tudo isso, irmãos, reverte em benefício, em galardão a todos nós, porque o Filho de Deus não pode lutar somente por um lugar no reino dos céus. Eu mesmo, irmãos, várias vezes, eu ouvi pessoas afirmando isso, eu mesmo já falei muitas vezes, para mim, se Deus me der um lugarzinho lá no reino dos céus, já está bom. Não, hoje, irmãos, eu mudei a minha concepção, mudei a minha maneira de enxergar. Então, não podemos pensar, se eu receber um lugarzinho no reino dos céus, está bom. Não, o apostólico precisa lutar por galardão, por recompensa no reino dos céus, porque sabemos e temos aprendido que nos céus existem lá os galardões diferentes. Então aquele que trabalha mais, aquele que luta mais, aquele que faz mais aqui na face da terra, então receberá também a sua recompensa, o seu galardão maior lá na glória celestial. E eu sei, irmãos, que às vezes nós não damos conta disso, nós não paramos para analisar isso. Por quê? Porque ainda estamos vivendo na terra, mas nós precisamos parar e analisar. E o dia que eu estiver lá no reino dos céus, e olhar que eu poderia ter recebido um galardão muito maior, mas não recebi. Eu lembro que a missionária dizia, ainda lá no reino dos céus, vai existir o arrependimento. Muitos irão olhar e falar, por que eu não trabalhei mais? Por que eu não fui mais obediente? Por que eu não ajudei mais na salvação de almas? Eu poderia ter recebido um galardão maior. Porque, segundo nós temos aprendido, que nos céus existem lá, irmãos, as hierarquias. Por exemplo, existe aquele anjo, aquele santo, que a hora que ele quiser, ele está na presença de Deus e pode falar com Deus. Existem aqueles que não podem, só quando são chamados. Existe aquele que nunca contempla a face de Deus. Então os irmãos já imaginaram? Nós lutarmos tanto aqui na face da terra, depois chegarmos no reino dos céus e não contemplarmos a face do Criador? Então, irmãos, eu acredito que será uma decepção muito grande, muito embora estamos no reino dos céus, mas existirá arrependimento. Então nós precisamos lutar para alcançarmos o máximo possível lá no reino dos céus, para que desta forma a nossa recompensa, o nosso galardão seja completo. E isso só depende de nós, porque Deus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem nos dado tudo, principalmente ensinamentos. Então vamos aproveitar os dias que ainda nos resta aqui na face da terra. Mais uma vez eu afirmo, se estamos ainda aqui, é porque Deus ainda tem esperança na nossa vida, ou de melhora, ou de trabalharmos em favor do reino dos céus. Então, irmãos, pensem muito bem nisso, analise, faça as suas reflexões, e agora, por ocasião do Natal, procure então renovar o seu voto, pedir à Santa Vó Rosa ajuda, para que ela possa lhes ajudar a serem completos nas suas obras. Amém. Deixo aí estas palavras ao seu coração, que cada um faça bom uso delas. E agora, para encerrar a nossa reunião, nós iremos ouvir apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado Ano Feliz, Ano Novo de Paz. Esse nome
Irmãos, está aí a prova, é aquilo que eu sempre digo, só não obedece quem não quer, porque eu acredito que os irmãos puderam ouvir, observar, refletir na letra desse hino, principalmente aqueles que cantaram, é isso? Então, é uma oração que a pessoa deve fazer aí no final de ano, então é uma letra perfeita. Agora, não basta somente cantarmos, precisamos traduzir isso na nossa vida em obras, em ação. Então, observe que eu sempre digo, então o apostólico tem tudo, tem o conhecimento, porque imagina a pessoa que escreveu este hino, né? Uma sabedoria muito grande. E agora, e aqueles que cantam? Também têm esse conhecimento. Então, façam uso, porque estes hinos não é para, como disse, para entrar por um ouvido e sair para o outro, não, é para ouvirmos e guardarmos, retermos conosco no nosso coração e fazer uso das mensagens. Então, que neste próximo ano, cada um, então, façam esta reflexão, façam as suas orações, prometendo tudo isso à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Irmãos, a Leda acabou de falar aqui que a reunião da semana que vem, da festa do Natal, vai ter início às 19h30. Então, acredito que aqui ontem tinha algumas pessoas que não estão hoje, e se alguém conhecer, procure avisar, porque a próxima reunião aqui do sábado será já a comemoração do Natal e terá início às 19h30. Ontem eu avisei que seria às 19h. Então, aqueles que tiverem contato dessas pessoas, avisem, que será então 19h30 e não às 19 horas. E no domingo não haverá a reunião. Irmãos, eu agradeço a todos que compareceram a esta reunião, agradeço aos nossos irmãos obreiros, diáconos, diaconisa, e principalmente aos nossos irmãos do coral, por terem preparado estes hinos e trazido a cada um de nós uma mensagem de alento, uma mensagem de alerta, uma mensagem de reflexão. Que a Santa Vó Rosa e que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos, para que no próximo ano possam estar firmes na sua carreira de fé e principalmente desenvolvendo o seu ministério para ajudar a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo na salvação de almas. Amém. Convido agora que, por gentileza, os que estão assentados, se coloquem em pé, vamos orar, encerrando a nossa reunião. Santíssimo e onipotente Deus, o nosso Pai Celestial, mais uma vez nós, os teus filhos, terminamos esta reunião na tua Santa Igreja, com o nosso coração muito alegre, transbordando de alegria e também de muita gratidão ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que nós, nesses dias, ou até mesmo durante toda a existência de um povo do Senhor aqui na face da terra, somos um povo muito privilegiado, por termos acesso a todos esses conhecimentos, que nos dá a garantia, é claro, se nós cumprirmos com os nossos deveres, nos dá a garantia de um dia herdarmos o reino dos céus. Portanto, a Deus, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor ao Senhor, ao teu divino Espírito Santo. Também ao Senhor Jesus, nosso mestre, porque sabemos que o Senhor muito lutou no passado, sacrifício fez, e cremos que ainda continua lutando, junto com a Santa Vó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria, e com o nosso profeta Santo Irmão Aldo, para conceder a nós a gloriosa vitória. Portanto, a Jesus bendito, receba nesta oportunidade também o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. A Senhora Mãe Virgem Maria também honramos e glorificamos, ao Senhor Santo Irmão Aldo e à Senhora Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador. Santa Vó Rosa bendita, e agora apresentamos à Senhora as nossas orações, as nossas preces, e pedimos que a Senhora nos ajude, para que neste novo ano que nós iremos iniciar, possamos ser mais fortes, mais sábios, mais destemidos, e sermos então vencedores de nós mesmos, dos nossos maus sentimentos, dos nossos maus costumes, para que possamos dar à Senhora e ao Santo Irmão Aldo a oportunidade de trabalhar na nossa vida. Santa Vó Rosa bendita, e creio eu que neste momento esses teus filhos fazem as suas orações, apresentando à Senhora os seus pedidos, as suas preces. Suplico que a Senhora ouça e atenda as orações deles, concedendo a eles aquilo que eles precisam e que te pedem neste momento. Peço também a tua bênção, a tua graça para estas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados nessa caixa de oração. Que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, abençoe estas vidas, dando a eles aquilo que eles precisam. E por tudo, Santa Vó Rosa bendita, por mais esta reunião,
por mais esta mensagem, por mais esta participação, por mais este ano que nós estamos findando. Nós, os teus filhos, muito te agradecemos e prometemos à Senhora Santa Vó Rosa Bendita que neste próximo ano tudo faremos para sermos pessoas melhores e mais ajudar a Senhora e o Santo Irmão Aldo na realização desta obra apostólica. Santa Vó Rosa Bendita, por tudo isso, nós, os teus filhos, te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e a Deus, o nosso Pai Celestial. Amém. Irmãos, a nossa reunião está terminada, a paz do Senhor para todos e até sábado na festa do Natal.